Tem cicatrizes que por toda a vida vai nos acompanhar. O que não se modifica só se pode aceitar. Agora falo dos medos e das cicatrizes que estão na mente que mente para te paralisar. Falo dos questionamentos que moram na mente, no subconsciente, mas em nome do que liberta, isto já não me aprisiona mais. Assusta-me trancar-me de novo, isolar-me para tentar me encontrar no mesmo lugar onde os dogmas e os paradigmas podem me alienar. Com homens que usam a minha fé e a palavra de Deus para que eu me sinta culpado se não viver como aquelas pessoas e seguir aquele contexto que me isola da possibilidade de experienciar minhas próprias convicções. Pela graça divina, sou livre para tentar, para poder entender que na busca do que é excepcional e divino, nada pode acontecer ou se ocultar, se eu me der o privilégio de experienciar. Na introspecção me deixo levar, para onde posso me encontrar e enfim me entender, me ver, me enxergar na vida que pulsa no olhar, e nada, nem ninguém pode intervir ou evitar o que o divino e o tempo permitem revelar. Só pode emergir em si e enfim se libertar aquele que em si mesmo mergulhar. Hoje é um presente para que eu possa me modificar, para não deixar me alienar onde dogmas e paradigmas não podem alcançar. Porque tudo que se impõe quer nos limitar, mas tudo que se busca pode se alcançar. Às vezes é preciso romper para poder continuar a ser feliz consigo mesmo e ao próximo amar. Só o tempo pode nos parar, mas todo tempo é tempo de aprender que alguém sempre tem algo a nos ensinar. Na intransigência da consciência ou inconsciência humana, pode-se culpar ou absorver-se de tudo que pode te refrear do privilégio de ser uma versão melhor de si mesmo. Ao experienciar a introspecção, que te dá a força para superar tudo aquilo que quer te limitar, o divino é superior e quer me ver me superar, pois só em mim mesmo posso me encontrar, que eu me permita vivenciar. Sócio pensador, poeta calado. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez, na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu tenho tido o grato prazer de receber e-mails através da Sociedade do Pensamento Livre, relacionados diretamente aos temas que temos colocado aqui no programa. E quero dizer àqueles que me escutam que os ouvintes de Otacílio Costa, a gente sempre dá uma atenção especial. Não porque eles sejam diferentes daqueles que em outras cidades nos acompanham pela internet, que normalmente nós respondemos através de e-mail. Mas é porque nós sabemos que a Rádio Cidade é uma rádio comunitária, consequentemente presta um serviço à comunidade onde ela existe. E o nosso objetivo aqui é prestar um serviço social, sim, àqueles que habitam em Otacílio Costa, né, que nos ouvem através da própria emissora. Consequentemente, a gente sempre trata com mais carinho as perguntas que procedem aqui da cidade de Otacílio Costa. E na noite de hoje eu queria mandar a todos os ouvintes que nos acompanham pela internet, enfim, aqui mesmo em Otacílio Costa, um forte abraço. E um abraço especial ao Antônio Carlos Moreira, que nos colocou que hoje vai ouvir o programa com a sua família e mais alguns amigos. E ele nos remeteu aqui algumas perguntas, e algumas têm um caráter assim, profundamente polêmico e até difícil de equacionar. Mas nós vamos tentar, no programa da noite de hoje, responder aquilo que nos foi colocado,
e esperamos que saiam a contento de vocês. Caso não saia, por favor, mande novos e-mails reclamando, questionando, inquirindo, porque é muito importante. Eu acho que a gente só aprende mesmo no questionamento, no dividir. Então eu aprendo com aqueles que me perguntam, eles aprendem um pouco comigo. Eu acho que esse aprendizado é um aprendizado coletivo, e quanto mais ele for exposto de forma coletiva, mais nós vamos aprender coletivamente, dentro daquele propósito, que é o propósito do programa Pensamento Livre, de melhorar a nossa vida, se possível, né? Melhorar a nossa vida sobre os aspectos do pensar, do decidir cotidianamente. Então eu acho que isso justifica a razão de ser deste programa. E volto a frisar, sempre que tivermos perguntas de Otacílio Costa, claro, desde que os ouvintes nos permitam que essas perguntas sejam respondidas no ar, nós traremos para responder no ar. Aqueles que não querem se identificar, a gente pode fazer só com um pseudônimo, ou enfim, pode também responder através de e-mail. Eu peço encarecidamente que continue respondendo, que continue, melhor dizendo, fazendo as suas perguntas, e na medida do possível nós vamos trazendo aqui a nossa visão a respeito daquilo que foi questionado. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Então, hoje, atendendo atenciosamente o Antônio Carlos Moreira, seus familiares, seus amigos que estão aí firmes na audiência conosco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, com vocês mais uma vez o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, trazendo mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Então o Antônio nos coloca o seguinte: olha, todo sábado estou ouvindo seu programa analisando o mundo, o país que está em total desordem, sendo que na bandeira brasileira está escrito ordem e progresso. Se deixarmos o pensamento livre, as empresas, escolas, hospitais, imagine só como vai ficar pior. Por isso gostaria que explicasse por que pensamento livre, o meu, o coletivo. Antes de dar uma explicação mais detalhada, eu gostaria de me permitir um trechinho da leitura do capítulo 5º do livro Sociedade do Pensamento Livre, que trata especificamente desse assunto. Ele coloca a posição da psicologia e da filosofia, fazendo citações de alguns escritores da área, relacionada especificamente a essa explicação do termo pensamento livre. E coloca também o que a Sociedade do Pensamento Livre vê nesse termo. Então esse capítulo nos diz o seguinte: o pensar livremente, ainda que esteja condicionado às relações exteriores, nos dá a possibilidade da busca de um novo pensar. A Sociedade do Pensamento Livre coloca-se na posição de mediadora de pensamentos antagônicos. Uma cooperativa que colhe pensamentos para retirar desta produção pensamentos convergentes que possam contribuir para uma sociedade mais democrática e humanizada. O pensamento não é estático. Ele vem adequando-se ao longo das transformações da história humana. Por vezes, a impressão que se tem no que se refere à espécie humana é que é um ser inacabado
e que está sempre em busca de uma nova adequação à vida. Não esperamos que você concorde com tudo que nós e nossos sócios pensamos. A nossa meta é aceitar e compreender o pensar diferente. Mesmo quando não concordamos, devemos manter a mente aberta. Aqui nós fazemos mais uma colocação que eu julgo interessante, até para entendermos melhor como é que o pensamento se processa. Ele diz o seguinte: acredita-se, aqui citando um exemplo de novas descobertas, acredita-se que na antiga Mesopotâmia utilizaram a roda há aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, e que na Suméria, atual Iraque, surgiu a escrita entre 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo. Então nós fazemos uma indagação. Como deveríamos chamar os pensamentos que deram origem a tão úteis e criativos inventos? Como situar quando se pensa algo ainda não pensado anteriormente, que até então não havia escrito a roda? Qual é o gestor desses pensamentos? A necessidade? A intuição? O acaso? Qual é o ventre que abriga tais pensamentos? Já estavam lá ou foram concebidos? São indagações que podemos responder com evasivas, e mesmo quando as intitulamos, continuam sendo evasivas. Talvez, em vez de denominarmos pensamentos novos as atuais descobertas decorrentes da necessidade de novas adequações, poderíamos chamá-los de pensamentos híbridos. Esses momentos introspectivos, onde nasce a intuição criativa, muitas vezes são consequência do cruzamento do pensar globalizado. Mas alguns destes pensamentos criativos talvez não sejam híbridos. Então pergunto, de onde surge esse pensar? Na história humana das descobertas, da comunicação, do átomo, da lei da gravidade, das análises de Galileu, da criatividade de Da Vinci, cremos que o saber está no inconsciente coletivo. E mesmo quando manifestado individualmente, passa pela crítica coletiva ao longo do tempo até se provar realidade. Partindo desse suposto, podemos dizer que um dos grandes lenitivos que move a humanidade são perguntas não respondidas. Mas o simples fato de indagarmos já supõe a possibilidade de respostas. Portanto, para nós, o pensamento livre é a possibilidade da concepção de um novo pensamento, ainda que talvez algo seja novo apenas na conotação, para entender-se aquilo que não sabíamos ou não havíamos revelado. Nas pesquisas científicas, esse campo é vasto. A lógica nos diz que em todas as áreas da vida, muito há a ser revelado. E a própria vida incumbe-se de trazer ao mundo pessoas com aptidões tão diversas. Cremos que um dia a variedade de perguntas não respondidas ainda torne mais evidente por que existimos e estamos aqui. E o pensamento é a ferramenta rudimentar de que dispomos. Rudimentar, porque ainda que tenhamos avançado muito, sabemos pouco, muito pouco sobre ele. Esta é a nossa visão relacionada ao livre pensar. Nós estamos agora, neste momento, preparando o nosso terceiro livro, que acredito ainda deve demorar mais 1 ano, 2, porque é claro que nós expomos as ideias que a gente tira dessa cooperativa, como coloquei aqui, de pensamentos antagônicos, que é a Sociedade do Pensamento Livre, mas essas ideias precisam passar pelo crivo coletivo, como coloquei ali, até para validar as ideias. Consequentemente, quando as ideias surgem, nós vamos atrás de pesquisa para justificar aquilo que vamos colocar e aquilo que vamos escrever. Mas o pensamento livre, desse ponto de vista, ele está adequado a qualquer situação, porque ele é um pensamento individual que contribui na relação com o todo, ou seja, que contribui com o pensamento coletivo. Eu não sei se você entendeu, Antônio Carlos, mas é como nós colocamos aqui, quer dizer, esse pensamento livre, ele pode agregar saberes, sim. As organizações já existentes, as empresas, escolas, hospitais, como você coloca aqui, a sociedade como um todo. Não é? Porque nós percebemos que ao longo da história humana, da evolução humana, vão surgindo novidades.
vão surgindo necessidades, consequentemente, as ideias criativas vão surgindo, e dessas ideias, essas novas ideias, é que vão provocando essa evolução, como foi colocado aqui desde o tempo da escrita e da roda e assim por diante. Por que nós acreditamos no pensamento livre? Porque o nascedouro dessas ideias, as explicações que existem para isso, por isso que o pensamento, por mais que se conhece de forma muito rudimentar, elas são teorias, mesmo aquelas embasadas cientificamente, são apenas teorias, ou seja, não existe prova que comprove este ou aquele nascedouro. Bom, dito isso, a sociedade do pensamento livre acredita que, mesmo quando nós formatamos a sociedade do pensamento livre, que há um saber inconsciente presente em todo ser humano. E que esse saber inconsciente reside no ser humano desde que o humano pisou na face da Terra. Consequentemente, foi esse saber inconsciente que tornou possível o saber consciente que nós dispomos hoje. Ou seja, vamos exemplificar aqui de forma bem rudimentar. Digamos que o homem da caverna lá viu uma tora rolando de um morro. E aquilo fez com que surgisse nele a ideia criativa. Ora, se eu cortar em rodelas, eu faço rodas e transporto mais fácil isso daqui para lá, assim por diante. Mesmo que aquilo sugestionou ele a ter uma ideia, aquela tora rolando deu a ideia de movimento, esta equação residia nele. Essa capacidade de imaginar a roda residia nele. Então a capacidade de equação reside em cada um de nós, de forma às vezes inconsciente. É a mesma questão das pesquisas científicas. Então os cientistas pesquisam coletivamente em relação a esta ou aquela doença, enfim, a este, aquele avanço, seja na área biológica ou qualquer outra área da ciência. E esses pensamentos e esses estudos frequentes, eles levam aquilo que a ciência hoje coloca a intuição. E a ciência coloca que a intuição, como se pensava antigamente que era obra do acaso, diz não, a intuição não é obra do acaso. Ela é consequência de um pensar constante em busca de uma solução. Então, quando se pensa constantemente buscando uma solução, de repente você tem um pensamento novo, uma intuição, um pensamento criativo de algo que até então não se havia pensado. Por isso que nós situamos aqui as questões das descobertas humanas, algumas delas, obviamente, para mostrar que isso ninguém havia pensado antes. Então, da onde surgiu essa nova ideia? Ora, para a sociedade do pensamento livre, ela residia no ser, de forma inconsciente. Como eu coloquei anteriormente, no terceiro livro nós vamos provavelmente intitulá-lo de A Plenitude do Ser através da introspecção. Por que a introspecção? Porque nós acreditamos que todo ser humano traz em si um saber codificado. O que eu quero dizer com isso? Nós acreditamos que a nossa identidade pessoal vai além da nossa impressão digital. Nós sabemos muito bem que a impressão digital não se repete em lugar nenhum do planeta, não é? Ela é única em todo ser. Nós acreditamos que também isso que nos identifica de forma física, além dessa identidade, existe uma identidade de saber inata em todo ser. E que a evolução depende da revelação desse saber pertinente a cada um de nós. E aí, obviamente, com uma diversidade das necessidades humanas são imensuráveis, consequentemente, esses saberes são tremendamente dispersos. Mas a gente acredita que eles residem inconscientemente no ser. Por que a plenitude através da introspecção? Porque acreditamos, porque aquele saber que existe em nós ser revelado, nós necessitamos de um momento de interiorização humana. Porque os saberes que nós adquirimos no mundo, a partir do momento que saímos da meninice para a adolescência e vamos estudar, enfim, aqueles que adquirimos do ponto de vista cultural, né, onde nascemos, o lugar que nascemos, a religião, enfim, uma série de fatores, mesmo aqueles saberes genéticos, nós chamamos de saberes emprestados. Então nós adentramos a um mundo de saberes emprestados. Excelente, porque não temos que pensar tudo, né? Já pensaram na escrita, já pensaram uma porção de coisas da internet, enfim, que facilita a nossa vida hoje. Não precisamos mais imaginar como é que vamos fazer para poder voar, na verdade, para nos locomovermos de automóvel. Todas essas descobertas já se encontram à nossa disposição. Mas isso não significa
que já está tudo pronto. O Dr. Bruce Lipton é um biólogo americano, cientista, que desenvolve também a mesma crença que a Sociedade do Pensamento Livre, que há um saber inconsciente presente no ser que precede todo saber consciente. E ele coloca uma questão em percentual que chega a ser assustador. Ele diz que o ser humano só conseguiu revelar 5% desse saber. Então, se esse suposto, ou se essa teoria for verdadeira, imagine o quanto nós temos a evoluir, o quanto nós temos a aprender, o quanto existe a ser revelado em cada um de nós. Este é um dos aspectos do pensar livre. O outro aspecto do pensar livre, quando nós colocamos que a Sociedade do Pensamento Livre é uma cooperativa de pensamentos antagônicos, é nesse sentido. E que nós devemos manter a mente aberta, mesmo quando não concordamos, porque as pessoas têm individualidades diferentes, formas de pensar diferentes. A nossa ideia é agregar esse pensar diferente e extrair desse pensar diferente aquilo que pode ser útil ao coletivo. Outro aspecto ainda relacionado ao pensamento livre é a questão da própria introspecção. Porque a introspecção é diferente de uma oração. Porque se eu te sugerir uma oração, eu vou te sugerir um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou enfim, uma oração de São Francisco, que é a que eu mais gosto, não é? Já a introspecção eu não vou te sugerir absolutamente nada, eu só vou te dizer o que é a introspecção e como que você procede, mas os pensamentos, o conteúdo da introspecção, ele não pode ser sugestionado, então nesse aspecto ele é totalmente livre. Eu não posso induzir você a pensar isto ou aquilo porque eu não sei qual é o conteúdo de cada ser. Então só o próprio ser pode revelar o conteúdo que existe nele. Então ele vai trazer esse consciente, essa codificação pessoal dele mesmo, é um saber que nasce nele, consequentemente não pode ser sugestionado por quem quer que seja. Por isso é pensar livre. Então a introspecção é tremendamente democrática, porque ela não invade os teus conceitos pessoais, ela não invade o teu ser no sentido de sugestionar, melhor seja que você pense desta ou daquela maneira, que você acredite nisto ou naquilo. Não. Ela te deixa livre para acreditar naquilo que você julga conveniente, naquilo que você acha que conjuga com o teu ser. E isto vale para todo praticante da introspecção. Eu honestamente, eu digo a vocês, eu não conheço nada mais democrático que a introspecção, no sentido de não invadir a privacidade humana, de respeitar a individualidade, conceitos, credos, né? Então, sobre todos esses aspectos, é que nós colocamos, inclusive, Sociedade do Pensamento Livre, para realmente dar o direito de cada um edificar a sociedade que hoje constituímos de forma melhor, de repente com novas ideias. Outro exemplo que eu poderia citar são as próprias leis em vigência. Eu não sei se você viu, mas recentemente no estado de Santa Catarina estão revendo todas as leis, porque existem leis que já nem sequer se adequam mais à nossa realidade, sobre profissões que já nem existem mais, não é? Então alguém teve que pensar isso. Então as leis existem para ser respeitadas, obviamente, para fazer a sociedade funcionar. Eu entendo quando você coloca hospitais, escolas, enfim, a sociedade organizada como um todo tem que ter normas, tem que ter regras, mas nem sempre essas regras correspondem às necessidades atuais, às vezes elas já estão ultrapassadas e tal. Então quando nós temos a capacidade de pensar, de efetivamente introspectar sobre qualquer assunto relacionado a nós, ao meio que vivemos, ao nosso trabalho, enfim, nós estamos dando uma oportunidade às ideias criativas, às intuições criativas, para sugerir, por que não, até novas leis, novas regras, coisas que tornem a sociedade um pouco melhor do que ela é hoje. Então, nesse sentido é que nós adotamos, eu espero ter respondido a tua pergunta, pensamento livre. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos aqui na noite de hoje com as perguntas do Antônio Carlos Moreira.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini Filho, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequenos e grande porte. O Antônio Carlos prossegue nos dizendo o seguinte: algumas das coisas que o senhor fala concordo e muitas não. Que bom, isso é sinal que você pensa por si mesmo, isso é pensamento livre. Por exemplo, na minha opinião, criança precisa de limite, sim, adolescente também. Precisamos orientar, porém hoje um dos assuntos debatidos é a maioridade aos 16 anos. Sou contra. Eles fazem coisas erradas, sim, mas há homens de 60 anos ou mais no Congresso Nacional fazendo pior e nem são punidos. Eu concordo com você, eu acho que nesta questão da educação infantil, existe uma frase tremendamente antiga, mas que eu uso com uma frequência enorme, principalmente na minha vida. Eu sempre digo que o exemplo não é a melhor forma de convencer, é a única. E aí eu já citei aqui uma experiência pessoal minha, mas vou repetir, porque eu acho muito, muito válido essa questão das experiências vivenciadas, porque aí você foge um pouco só da retórica e vai para o fato de fato, não é? Eu sempre fui um indivíduo praticante de orações, apesar de não ser adepto a uma religião específica. Mas gostava muito da prática espiritual prolongada relacionada à meditação e à oração. E a minha esposa sempre partilhou desse pensamento. Mas eu sempre tive a ideia de que algumas coisas, obviamente que a criança tem que ter limite, mas que algumas imposições não precisam ser feitas. E uma delas era exatamente sobre em que crer, em que acreditar. Eu não queria impor isso, imputar isso à minha filha. Então, obviamente, eu nunca havia ensinado a minha filha a rezar, consequentemente não havia batizado a minha filha ou apresentado em qualquer igreja que fosse. E às vezes era criticado pelos católicos, porque não tinha batizado, pelos evangélicos. Eu tenho 6 pastores na família, porque a minha filha não era apresentada e tal. Então eu era criticado de ambos os lados. Também tenho espíritas na família e tenho maçons. Então imagine que família eclética, não é? E eu sempre mantendo uma certa neutralidade em relação a isso tudo. Mas tinha as minhas próprias convicções e fazia as minhas orações, enfim, no quarto fechado com a minha esposa. Quando minha filha tinha 9 anos, ela bateu na porta do quarto: pai, posso entrar? E eu respondi de dentro: filha, tu sabe que a gente está no momento das orações. Ela bateu de novo e insistiu: pai, posso entrar? Tudo bem, filha, entra. O que você quer, filha? Pai, posso rezar com vocês? Eu acho que isso exemplifica não uma receita, mas no sentido de fortalecer que o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. O que às vezes me preocupa é que há uma tendência nossa, natural, quando adultos, já vivendo uma experiência longa de vida, de fazer exigência do jovem, da criança, do adolescente, que nós mesmos, quando éramos adolescentes, não conseguíamos levar a bom termo. Então, nesse sentido, eu acho que faria muito bem para a gente, quando orienta uma criança, um adolescente, um jovem, voltar um pouco ao passado, né? A minha juventude, a minha adolescência, a minha criancice.
ter uma noção de como é que ela foi efetivamente, para não cobrar aquilo que sequer eu consegui fazer em determinado momento, né? Eu falo muito isso em relação a estudar, né? Quantos que não estudaram e hoje acham que o filho tem que fazer uma faculdade e tal? Colocam aquilo como um dever, uma obrigação, e às vezes não é o talento dele ou o dom dele, não é para aquilo, é para ser um atleta ou qualquer outra coisa. Então eu acredito que em educação, por mais que você compre livros que fazem sugestões e tal, honestamente não existe receita, mas essa antiga frase, sabe, o exemplo é a melhor maneira não é a melhor maneira de convencer, é a única, eu acho que ela é sempre atual. Concordo com você também que não adianta aumentar a maioridade penal. Exatamente porque fui um jovem tremendamente rebelde, passei por algumas prisões, a primeira delas eu tinha 16 anos, eu conto isso inclusive no livro, fui preso pelo DOPS, na época da ditadura, porque a gente falsificava documentos para quem era comunista, né? Então, consequentemente, eu fui preso. Como eu era menor de idade, o DOPS jogou fora os meus documentos para me manter preso, né? Então, tive experiências tremendamente desagradáveis. E se eu for analisar hoje, muitas delas se devem à minha ausência de experiência. Quer dizer, o que eu sabia aos 16 anos não é o que eu sei hoje, obviamente. E eu era orientado por pessoas com uma experiência muito maior do que a minha. Então, eu acho que ficaria difícil imputar responsabilidade às minhas atitudes, entende? É complicado isso, né? Eu honestamente não acredito, até porque já existe centros de correção e a gente sabe que, na verdade, me perdoe a expressão tão agressiva, mas é fábrica de bandidos, né? Eu que já estive preso sei que a prisão não ensina absolutamente nada, ela só te ensina como errar melhor, a como ser mais bandido ainda, entende? Principalmente no Brasil. Então é extremamente complexo isso. Eu acho que não vai contribuir absolutamente em nada diminuir a maioridade penal, né? Eu acho que isso não vai fazer o jovem se tornar mais responsável, muito pelo contrário. Eu acho que vai fazer um atalho para o crime, porque se ele for começar a pegar prisão realmente a partir dos 16 anos é muito complexo, né? Ele está lidando com a entrada na maturidade, na fase adulta, é complexo isso pra caramba. Eu acho que isso, de certa forma, é uma omissão em relação àquilo que deveria ser feito efetivamente, né? A própria sociedade do pensamento livre tem um pensamento muito abrangente em relação a isso, porque o nosso sonho é criar efetivamente aulas de teatro, de violão até já começamos em Balneário, propiciar ao jovem opções para que ele possa desenvolver o seu talento nas áreas de esporte, enfim. Quer dizer, existe pouca opção para isso, né? Nesse sentido. Então eu acho que de repente se investisse mais nesse sentido, que a própria educação se preocupasse em dar uma educação alternativa, né? Como eu coloquei anteriormente, não, mas ele não gosta de matemática, mas ele gosta de teatro, então vai ser um grande ator, então, poxa, vamos colocar ele na aulinha de teatro, ou ele gosta de lutar judô, então vamos colocar ele nas aulas de judô, de repente ele tem esse talento, não é verdade? Então eu acho que isso deveria ser pensado efetivamente para criar mais opções, no sentido de que o jovem tivesse mais opções, principalmente nas periferias, né? Porque a gente sabe que o poder aquisitivo maior propicia uma mega de opções maior, mas só para aquele que tem acesso ao dinheiro de fato. Concordo plenamente com você e concordo plenamente que existe muita imoralidade também entre os idosos, né? Às vezes a pessoa olha um velhinho e pelo simples fato de achar que é um velhinho pensa que é um santo, e não é. Quer dizer, tem velhos santos e velhos que não são tão santos assim, né? Então a idade eu acho que não conta muito, e eu acho que o jovem, pela sua ausência de maturidade, realmente não deveria ser criminalizado por essas questões. Aí tu nos coloca o seguinte: você fala muito de São Francisco de Assis. Melhor aqui, voltando um pouquinho. Para você, pensador, temos dois lados, o do bem e do mal, e nos tornamos do lado que alimentamos. Assim se torna a nossa personalidade. Aqui você está exemplificando a questão dos dois lobos, né, que Buda colocava. Existem dois lobos em mim, eu posso alimentar o do bem e o do mal. É interessante que nesse aspecto, na sociedade do pensamento livre, e aí baseado até em algumas pesquisas que nós fizemos, nós acreditamos realmente, mas realmente de verdade, que a essência do ser humano, quando eu digo essência, é parte do ser humano, é o bem. Existe uma experiência que foi feita que eu acho fantástica. Ela foi feita com crianças de 3 a 4 anos de idade, sempre em pares.
Então colocaram assim, menina com menino, menina e menina, menino e menino, diversas vezes. Crianças de diversas raças, numa sala fechada, onde havia uma mesa, 2 cadeiras para essas crianças se sentar na frente da mesa, e 2 cumbucas em cima da mesa virada de boca para baixo. Embaixo dessas cumbucas, numa tinha um sanduíche, na outra não tinha nada. E os cientistas colocaram essas crianças para experienciar. As crianças, obviamente, não sabiam que estavam sendo observadas, e elas estavam sendo filmadas. E aí se colocava as crianças ali dentro, tu vai ficar com o coleguinha um pouquinho ali, que a mamãe já vem, ou o papai já vem. Tá, fechavam a porta, e aí eles passaram a observar as crianças. Obviamente, a primeira atitude das crianças, né, sempre o mais desinibido começava, virava aquela cumbuca de boca para cima para ver o que tinha embaixo. Aí o outro também virava a dele. Então aquele que achava o sanduíche, pegava o sanduíche na mão, olhava surpreso, olhava para o outro, e o outro olhava para ele, porque na dele não havia nada. O impressionante dessa experiência é que ela foi feita sucessivas vezes, e em todos os casos, sem exceção, a criança que pegou o sanduíche rachava o sanduíche no meio e dividia com a outra criança. Ora, vejam bem, eles não tiveram nenhum tipo de orientação de como proceder. Não tiveram nenhum tipo de influência em relação àquela ação. Aquela ação foi uma ação espontânea. Não houve nenhum caso que a criança que pegou o sanduíche ficasse com o sanduíche só para ela. Nenhum dos casos. Isso, de certa forma, é lógico que tudo é muito teórico, né? Talvez isso não seja validado ainda como uma prova científica. Mas eu acredito até em reações que às vezes a gente percebe, eu já contei aqui, repito. Eu vi uma entrevista de um assassino em série, serial killer, né, que tinha cometido mais de 35 assassinatos. E aí num determinado momento, e o cara durão ali, o repórter entrevistando, num determinado momento o repórter começou a falar sobre a família dele. E ele tinha uma filha com 7 anos. E quando ele falou da filha, as lágrimas rolaram no olho. Então mesmo naquele marginal havia uma essência, algo de bom nele. Mesmo ali onde aparentemente não existia mais nada, havia algo de bom. Bom, a sociedade do pensamento livre acredita. A essência do ser humano é boa. E o mal? O mal é contingente ou opcional. Isso eu já coloquei aqui repetidas vezes, colocamos isso nos nossos livros também. Contingente, quando você é mal orientado, como você colocou ali a questão da infância. Então você nasce numa família desregrada, numa família com problemas de alcoolismo, enfim, não é? Consequentemente, você tem mais chances de ser uma criança desregrada, se tornar um adolescente desregrado, um adulto desregrado. E aí o mal é contingente, ou mesmo essas crianças que são abandonadas, né, vão viver em orfanatos, então sofrem seus traumas, né, e obviamente trazem esses traumas para a vida adulta. Consequentemente, isto é uma contingência, porque não residia nelas, então foi a situação que propiciou aquele tipo de opção, né? Às vezes até por roubar e tal, para comer e assim por diante, né? Opcional, quando o indivíduo tem consciência, quando ele pode escolher entre o certo e o errado e vai optar pelo errado. Eu me lembro uma ocasião que eu dava uma palestra sobre não julgar o semelhante. E alguém questionou, né? Não, mas quando a pessoa comete um crime e tal, daí eu fiz uma pergunta. Eu digo, mas você nunca cometeu um crime? Você nunca desejou que alguém que você não gosta batesse o carro num poste e caísse de um precipício? Né? Ou na questão de roubar, estava questionando as pessoas que roubam, eu digo, mas você nunca roubou uma fruta? Um palito de fósforo? Porque aos olhos de Deus, tanto faz o tamanho do roubo, se você assaltou um banco ou roubou uma fruta, entende? Aos olhos de Deus, o que conta é a intenção. Então, se você teve aquela intenção maléfica de que alguém se desse mal, morresse num momento de ódio, você só não fez o dano maior, mas aos olhos de Deus, o mal é similar. Né? Então, o mal é construído, eu diria assim, que requer um esforço a prática do mal. O bem não requer esforço. Eu dou um exemplo típico, por exemplo, por que vocês acham que esses programas de crime que temos na televisão hoje, que a maioria deles, aliás, né,
tem tanto ibope? É porque isso vai contrário à nossa natureza, entende? Então isso nos choca tanto que faz com que a gente fique pasmo na frente da televisão, tentando entender isso, porque nós não conseguimos entender isso de fato. Porque isso vai contra a natureza humana. Isto é um mal adquirido através de uma ação constante e forçada. Você comete o primeiro ato ilícito, não é? Às vezes sugestionado por outros e tal, de forma impensada. E aí ocorre uma segunda, terceira vez e o mal se institui. E quando o mal se institui como um hábito. E como é difícil mudar um hábito. O indivíduo dá o primeiro tapa na esposa numa situação de uma briga calorosa. E como ela não tem, às vezes, como defender-se, na segunda vez ele tenta o segundo e institui o hábito. E obviamente que isso não faz mal só a ela que é agredida, mas a ele também enquanto agressor. Então o mal se institui. Mas o mal realmente requer esforço. Porque a tendência natural humana é o bem. Porque ninguém quer fazer alguém sofrer, porque o sofrimento do outro nos aflige e nos afeta, de uma forma ou de outra. Seja na nossa consciência, seja na perda do sono, não é? Então o mal que se faz jamais fica impune, mesmo quando ele não é condenado nas nossas leis, ele não fica impune, tenha certeza. Olha o exemplo do Lalau. Eu pergunto a você, será que um neto tem orgulho de dizer que é neto do Lalau? Do juiz Lalau? Não, não é. Então olha o preço do mal. Quer dizer, mesmo quando a lei não consegue condenar a contento, ele por si só se condena. Então volto a frisar, na visão da sociedade do pensamento livre, o mal é contingente ou opcional. Ele não é parte do ser humano. Aí você nos coloca o seguinte: você fala muito em São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o perdão. Pergunta então: sei de mãe que odeia o filho, que brigam, discutem, afasta o pai, mexe com o relacionamento. Este caso é numa família de um poder aquisitivo considerado rico. Por que essa desestrutura? Como resolver esta situação? Esse considerado rico aqui, obviamente, só tem valor para a questão material, né? Porque essa questão de bem-estar é muito mal vista também, porque você se pergunta assim, como é que está o fulano? Não, ele vai bem, comprou uma F1000 nova, tem uma casa na praia, como se isso fosse, né, um exemplo de felicidade ou bem-estar. Claro que as coisas materiais são ótimas, bem-vindas, não estou aqui abominando a matéria. Mas eu acho que estar bem, né, ou estar rico realmente requer uma revisão de valores, né? Eu acho que o ser vem antes do ter. Então quando não se é, não importa o que se tem, não se é e pronto, né? Então primeiro precisa ser. Quando eu coloco, eu sou um admirador sine qua da oração de São Francisco. Sei ela de cor, de trás para frente, de frente para trás. Porque eu penso assim, que se as pessoas adotassem aquilo que São Francisco coloca na oração de São Francisco, nós iríamos minimizar tanto os problemas do mundo. Porque aquilo que São Francisco pede, no fundo, é o que ele deseja. Ele tem a percepção de que ele necessita disso. Ele necessita ser amado, ser compreendido. Ele necessita, é uma necessidade humana. No entanto, ele faz a grande descoberta de que ele só vai suprir as suas necessidades pessoais se trabalhar a favor delas, ou seja, se for o veículo que leva elas ao seu semelhante. Porque uma coisa que a sociedade do pensamento livre coloca é que ninguém dá para o outro aquilo que não possui em si mesmo. Ou seja, se você não tiver amor próprio, autoestima, tu não consegue amar a outra pessoa. Tu não ama o teu filho, a tua esposa. É necessário, veja bem, isso não é narcisismo. É se respeitar, se amar, é perceber as suas aptidões, as suas qualidades. Isso não é orgulho, isso não é egoísmo. Quantos que usam de falsa modéstia para dizer, não, eu não sou um bom carpinteiro, quando é um excelente carpinteiro, por que não diz, não, eu sou um excelente carpinteiro? A dificuldade que as pessoas têm de assumir até as suas próprias qualidades e aptidões. Ora, ninguém leva ao semelhante aquilo que não possui. Então eu diria que nesta questão
do desencontro familiar, em qualquer situação, nesse exemplo que você nos coloca, ou em qualquer outro. Realmente as coisas às vezes não contam, elas até complicam mais o problema, né? Porque a questão é que precisa ser antes de ter, e de fato, dar ao outro aquilo que eu possuo. Então as brigas decorrem de quê? Se eu estou infeliz, é isto que eu levo para o outro. Se eu estou de mal com a vida, é isso que eu trago para dentro do meu lar. Então essa maldade se espalha em agressão, em agressividade. E nós sabemos que todo ser humano tem as suas limitações. E quando você não está bem, tu procura no outro a limitação do outro, você toca na ferida, você mexe lá. Não é verdade? Isso dá ao outro direito de defesa, e o outro conhece as tuas limitações e as tuas fraquezas. E ele se defende com agressões, e as agressões se tornam constantes, e vem a separação, o desentendimento, enfim. Então, de fato, é primeiro se ver, se conhecer, se amar, qualificar a si mesmo, tornar-se esse instrumento de paz, de compreensão, de amor, de tolerância. Por isso que eu acho fantástica a questão introspectiva, porque a introspecção, em todos os casos dos praticantes da sociedade, enalteceu o bem que residia em cada um deles. Trouxe muito à vista esse bem que é tão comum, como nós falamos agora há pouco. Por que o mal é tão perceptível? Porque nós não enxergamos o bem. Nós temos às vezes 6 dias de sol e nem comentamos, daí dá um dia de chuva, lamentamos profundamente. Nós temos 10 alimentos na mesa de que gostamos, mas o 11º não está a nosso contente, nós nem comemos, porque essa carne não ficou do meu gosto, hoje eu não vou almoçar. Porque nós damos muito mais valor ao mal do que aquilo que é o bem, que já está instituído. Então, num dia de 24 horas, acontecem muito mais coisas boas no seio da família, no lar, comigo, do que coisas ruins. No entanto, se uma única coisa ruim acontecer, né? Quando um casal chega para mim e diz, nosso problema é briga, eu pergunto, quantas vezes vocês brigam por semana? 2 vezes. Eu digo, vocês já pararam para pensar que os outros dias vocês não brigam? A semana tem 7 dias. Comece a pensar nos 5 dias sem briga. Quantos dias bons vocês tiveram esse mês? Quantas relações íntimas vocês tiveram boas? 10 foi uma porcaria, mas quantas tiveram boas? E eu te digo, isso é a ausência da percepção, porque todos, sem exceção, são detentores do bem. Deus está em todos, sem exceção, ou não seria Deus. No entanto, é até que ponto eu tenho a percepção desta presença. Então acho que aquele que se percebe e entende o outro quando o outro está mal, quando o outro não está de bem com a vida, ele se torna efetivamente um instrumento de paz. Então que comece sempre por mim. Não existe outra forma. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez com vocês na noite de hoje, Fiorello Agostini, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, em mais um programa Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje estamos aqui dando uma atenção especial a um morador aqui de
Otacílio Costa, Antônio Carlos, que nos acompanha com sua família, como disse ele aqui, mais alguns amigos, e espero que as respostas tenham saído a contento. Algumas queixas, por favor, me envie depois por e-mail, não é, as suas discordâncias, porque nós aprendemos também com elas. Então o Antônio continua nos colocando o seguinte: irmãos e ódio, outra coisa também em desordem, império, poder, brigas, falta de amor, com certeza, como melhorar as famílias? E eu acho que, te digo, se as pessoas lerem atentamente a oração de São Francisco e pensar em cada proposta que ela traz ali, eu acho que isso pode contribuir bastante. E a introspecção, não é? Introspecção compreensiva. Tentar um pouco ouvir aquilo que reside no interior de cada um. Dar um tempinho desse dia de 24 horas para fechar os olhos e pensar sobre você, sobre as suas ações. Mais embaixo ele coloca: eu conheço 2 sexos, masculino e feminino. O ritual de um casamento entre homem e mulher é colocado de forma tradicional. Então, se existem pessoas do mesmo sexo que se casam, você não acha que deveriam inventar outra maneira, ter outra religião? Percebeu? Sou preconceituoso, não aceito isto como casamento. Até entendo o sentimento de amor, mas não dá para casamento. É interessante, nesse aspecto, eu gosto de colocar umas questões que são complexas. Por exemplo, no livro eu faço uma citação que na década de 70, né, e aí já citei anteriormente que eu tenho 6 pastores na família, na década de 70 algumas religiões não aceitavam de forma nenhuma a televisão dentro de casa, né, condenavam ardentemente como algo maléfico do demônio e assim por diante. Hoje, pelo menos 3 destas mesmas religiões que na época condenavam a televisão, não só aprovam o uso dela, como fazem uso dela, do veículo, para transmitir a sua fé. Então isto é algo que às vezes me assusta, porque toda religião tem uma doutrina, e às vezes a doutrina é alterada por conveniência. Então eu não sei até que ponto, né? Você veja, se você for notar, a Bíblia está quase aí, né, 2000 e poucos anos escrita, no entanto não se manteve inalterada. Então, obviamente que as religiões que são, por exemplo, cristãs e tal, pressupõem que sigam aquilo que Cristo ensinou, né? E aí eu concordo com você, é claro que pode surgir novas religiões, sim, com outros ideais, com outros, sem sombra de dúvida, né, que concordem com esse tipo de casamento ou não. O que me preocupa é a questão da conveniência financeira. Então, por conveniência financeira, abrimos precedente este ou aquele, quer dizer, não estamos preocupados com a situação ou com a opção sexual de quem quer que seja, mas sim qual é o lucro que isso vai nos trazer, né? Então, neste aspecto, sim. Quanto à questão do casamento, eu acho que a questão de cartório é tremendamente importante. Nós temos alguns homossexuais na Sociedade do Pensamento Livre, tem um caso específico de um que viveu com outro há 23 anos, né? Então construíram todo um império, vamos dizer assim, financeiro, que eles realmente adquiriram muita coisa ao longo da vida deles, decorrente do trabalho de ambos, né? Então, consequentemente, se não há um apoio jurídico para isso, quer dizer, quando um dos dois morre, a família de um deles se apossa daquilo que não fez por onde, ou seja, não trabalhou, não construiu aquele patrimônio e, no entanto, tem direito a ele. Então, do aspecto jurídico, eu acho que é interessante, quer dizer, que haja realmente esse contrato em cartório e tal, acho que até deve ter, se há essa opção de uma mulher viver com outra mulher, um homem viver com outro homem, né? Por essas questões, de fato, que são construídas aí, se constrói junto uma vida material que depois não pode se aproveitar disso, não é verdade? Agora, no sentido aqui que você coloca do casamento, e aí eu quero crer que você coloca da questão desse casamento religioso, eu acho que aí a questão é questionar a própria religião em si, quer dizer, até que ponto a religião, esta ou aquela, não vou citar nenhuma delas, mas vai continuar cedendo no sentido da conveniência financeira, né? Quer dizer, eu abro mão da minha doutrina em prol de uma conveniência financeira do resultado que isso me traz. Então isso às vezes me preocupa, e aí eu acho que sim, são bem-vindas novas religiões que se propõem dentro desta proposta, né? Tu nos coloca aqui: sou um homem simples, de pouco estudo, fiz até o 2º grau, um curso técnico, leio bastante, agora aprendi a mexer em internet, mas sou mais naturalista. Sou um homem à moda antiga, tenho 45 anos,
Percebo que as coisas estão caminhando muito rápido, ninguém tem tempo para nada, nem para ouvir alguém da família. Hoje precisamos pagar um psicólogo para resolver nossa depressão, problemas com a educação dos filhos. Seria culpa da liberdade, a falta de opinião da gente mesmo? Olha, eu te diria o seguinte: eu acho que a sociedade do pensamento livre ainda é um pouco contemporânea, mas eu diria que nada é tão atual neste momento quanto a introspecção. Porque quando você coloca "sou um homem à moda antiga", eu diria que todos nós somos um pouco assim, a moda antiga, né? Pessoal que está aí na faixa dos seus 50 anos. Porque nós vivemos de um presente muito incerto. Então nós estamos com o pé no passado, de um certo saudosismo de coisas que aparentemente eram melhores, e com o olho voltado para o futuro, porque não sabemos o que o amanhã nos reserva, né? E isso, de certa forma, coloca a gente numa situação tremendamente perigosa, que é não vivermos o hoje. Então, quando nós estamos em busca de algo inatingível, e inatingível é tanto o passado quanto o futuro não existe, é uma mentira. Assim como o passado não pode se repetir. Então, o que nos resta dentro dessa equação? O presente. E eu penso que esta pressa, esta ausência de se situar, de se perceber, ela se deve ao fato desse aspecto, de a gente não estar conseguindo efetivamente vivenciar o momento presente, parar no presente. E em todos os exemplos, nós damos um exemplo, por exemplo, relacionado à alimentação. Diversas pessoas conseguiram emagrecer a partir do momento que optaram pela introspecção alimentar, que é simplesmente dar uma garfada e perceber o sabor daquilo que você está degustando. Não é dieta. É perceber o que você está fazendo no momento que você está fazendo isto. É vida. Porque nós estamos passando pela vida sem viver. Vivendo dois tempos que, como disse, não existem mais, nem o passado e nem o futuro. O que nós temos efetivamente é o presente. E é o que nós fazemos do presente que pode propiciar, aí sim, um futuro, se vier, porque não sabemos se estaremos vivos amanhã. Mas se vier um futuro, se eu viver bem o meu presente, provavelmente eu tenho uma perspectiva de futuro melhor. Eu lamento profundamente que as pessoas não se permitam um tempo de solidão, de olhos fechados, sentado numa cadeira, preferencialmente de manhã, que a tua mente ainda não está envolvida pelos afazeres do cotidiano. Experimentem fazer esse exercício. Fique 10 minutos de olho fechado. Nos primeiros dias é uma bagunça, porque isso é um reflexo exatamente do que nós vivemos, e você coloca aqui essa loucura, essa urgência para tudo, que não sabemos nem para que lado vamos, nem quando se damos atenção a isso ou aquilo. Mas do 10º dia em diante, a tua vida se situa de tal forma que cada momento é um momento bem vivido, seja no trabalho, seja com a família, com os amigos, seja na tua intimidade. Então a introspecção situa o ser no momento presente, porque o que a vida nos dá é sempre o agora. Agradeço imensamente a tua participação, Antônio, dos seus familiares, dos seus amigos, de todos aqueles que nos acompanharam na noite de hoje. Continuo solicitando aqui aos ouvintes, especialmente de Otacílio Costa, alguns e-mails a gente não tem trazido porque não são permitidos que sejam lidos aqui no ar, nós temos respondido através de e-mail, mas sempre que possível nos tragam perguntas que a gente possa responder no ar. Nós podemos evitar de citar o nome da pessoa, se assim o desejar, e nós o faremos com o maior prazer. Eu vou encerrar aqui com uma visão espiritual, ainda do capítulo 5 sobre pensamento livre, para ver que as pessoas têm forma muito individualizada de pensar, para deixar vocês então com esse pensamento desse nosso sócio pensador. Ele nos diz o seguinte: o homem se julga responsável pelas transformações no planeta, mas é responsável, e não diretamente, somente pela parte que lhe cabe nessa transformação evolutiva ou involutiva, ou simplesmente transformação. Tudo é vida no universo. Nada é estático. Nada do que foi será. O eterno não é tedioso, é constante transformação. A palavra nada só criou vida para explicar aquilo que ainda não entendemos. A palavra é pulsante na mente ou na escrita. Não há espaços vazios. Aquilo que os telescópios e microscópios não podem alcançar ou explicar não são espaços vazios.
mas vida em expansão, ou melhor, transformação. E o próprio homem, ao longo dos séculos vindouros, se as transformações naturais do planeta permitir sua permanência, sofrerá mutações decorrentes da constante transformação. É uma presunção pensar que só o homem detém o saber ou tem consciência. Talvez seja o homem o mais inconsciente da consciência que há na existência, pois o homem precisa do inconsciente para tomar consciência da vida que há. Toda vida, na beleza da sua diversidade e transformação constante, está totalmente consciente de sua existência. Vida consciente não raciocina, é. E o homem, ainda que às vezes não o perceba, aos poucos vai adequando-se a um estado consciente cada vez maior para aceitar a transformação irreversível. Não estou me referindo a coisas abstratas, tudo é muito óbvio. Porém, estamos no momento histórico das abstrações e dos equívocos. Nada de errado, pois isso faz parte das adequações da vida humana a uma nova realidade. Realidade apenas do ponto de vista humano, porque a realidade é independente da nossa aprovação ou interferência. Conforta-me ter em mim a certeza do eterno, e que faço parte desta transformação, desse núcleo inteligente chamado vida. Não há espaços vazios dentro ou fora de mim. O que existe é a falta de compreensão da vida que os ocupam. Quando questionado se acreditava em Deus, respondi: sempre acreditei e continuo acreditando. O que mudou foi a minha concepção. Como tudo ao longo da vida se transforma, fui adequando minha concepção à minha necessidade de respostas. Então, perguntaram-me: o que é Deus? Respondi que para mim, Deus é o um, o todo, o eterno permanente. Sempre foi, sempre será. Deus é a lágrima que rola em minha face neste momento. É o que não se explica, é o que se explica, melhor dizendo, e não se assume. É tudo que vive, não há morte nele, pois se houvesse não seria. É o elemento vivo transformador de tudo que há. Não existem espaços vazios. O que ainda não compreendemos é a vida que os ocupa. Boa noite a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.